Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Renan Cortez, sou professor de filosofia. Lembro a todos vocês que na primeira semana de filosofia do Humanize-se eu falei sobre um tema, liberalismos. Espero que vocês se lembrem dessa cena, desse cenário aqui que eu mostrei, justamente com o objetivo de explanar a complexidade do pensamento liberal, certo? Então existem vários tipos de liberalismo. Então a primeira aula foi sobre liberalismos. Em particular, eu falei sobre o liberalismo igualitário do John Rawls. Na segunda semana, eu falei sobre a morte, ou seja, eu dei uma viajada típica de filósofos e falei sobre um outro tema. Um tema muito importante, mas que não tinha de fato a ver com a aula inicial, com o tema da aula inicial. Agora eu vou retornar ao tema da aula inicial, ou seja, nós continuaremos falando sobre liberalismos. E adianto, nós hoje falaremos sobre a diferença entre o liberalismo conservador e o liberalismo progressista. Beleza, gente? Olha só, para vocês não ficarem muito confusos, eu propus uma espécie de classificação didática dos mais diferentes tipos de liberalismos. É evidente que essa classificação deve ser entendida como um ponto de partida. Ela não é exaustiva, ela não dá conta de toda a tradição liberal, certo? Ela tem mais uma função didática e pragmática do que propriamente uma função teórica complexa. Eu faço essa distinção levando em consideração duas variáveis, dois critérios, duas referências. Quais referências são essas? Os costumes e as questões socioeconômicas. Então, vamos lá. De acordo com os costumes, nós podemos fazer uma diferença entre o liberalismo conservador e o liberalismo progressista. De acordo com as questões socioeconômicas, podemos fazer uma diferença entre o igualitário e o libertário. Beleza, gente? Tranquilo? Só para deixar claro, os autores que, por exemplo, defendem um progressista, conservador, eles provavelmente sequer se reconheceriam nesses rótulos. Tá? Esses rótulos são artificialmente criados, em certa medida. Pelo menos em relação a alguns. Por qual motivo? Assim, eu estou criando esses rótulos de acordo com as nossas experiências e as nossas pautas do presente, certo? Vocês sabem que o pensamento liberal se expressou das mais diversas formas, nos mais diferentes contextos históricos e geográficos possíveis. Então, assim, existe uma complexidade aí que envolve também uma historicidade dos termos, da compreensão do liberalismo, levando em consideração o contexto histórico particular, enfim. Mas essa classificação, ela continua sendo, para mim, apesar da sua artificialidade, ela continua sendo útil, pelo menos para todos aqueles que desejam entrar no pensamento liberal, levando em consideração a sua complexidade. Beleza? Então vou só organizar. Aqui o liberalismo igualitário, questão socioeconômica, eu já falei sobre o liberalismo igualitário na primeira aula. Então eu só lembro a vocês que o liberal igualitário não é propriamente o liberal brasileiro, né? O liberal que defende apenas a desregulamentação. Enfim, o liberal igualitário, ele acredita que o Estado possa ter alguma função, possa desempenhar alguma função de intervenção na economia com o objetivo de garantir uma igualdade de oportunidades. Se vocês quiserem saber de mais detalhes, é só voltar para a primeira aula em que eu explanei com mais tempo o liberalismo igualitário do John Rawls. Contraposto ao igualitário está o libertário, que é o liberalismo típico, aquele que defende a desregulamentação da economia, que defende, sei lá, menos impostos, enfim, todas essas pautas típicas dos dias de hoje e que, enfim, não me agradam nem um pouco. Se for para ser sincero, esse liberalismo não me agrada nem um pouco, me agrada muito pouco ou quase nada. Enfim, então existe uma diferença entre o igualitário e o libertário. Eu diria que o igualitário é mais sensível às desigualdades sociais e acredita que o Estado tem alguma função na redução dessas desigualdades, enquanto o libertário não pensa dessa maneira. Ele acredita que o Estado, muito interventor, acaba desrespeitando as liberdades individuais e tornando o mercado ineficiente. Então, em relação aos costumes, quais são os pensadores, o que é conservador e progressista, certo? Então, aqui eu coloco os pais do pensamento conservador para vocês. Quais são os pais? Quais foram os pais do pensamento conservador? O pai principal é o tal do Edmund Burke, que escreveu esse texto aqui, Reflexões sobre a Revolução na França. Nesse texto, ele reage não somente à Revolução, mas também à mentalidade revolucionária que engendrou as práticas revolucionárias, certo? Então, para o Edmund Burke, o conservadorismo é fundamentalmente antirrevolucionário. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o Edmund Burke,
mas ele defendia um liberalismo conservador e se contrapôs de um modo frontal à filosofia do progresso do iluminismo, de um tal modo que qualquer liberalismo que fosse relacionado com essa ideia iluminista de progresso, para o Edmund Burke, era algo a ser criticado. Beleza? Tranquilo? O outro autor, que é um autor que eu considero genial, brilhante, incrível, é o Alex Tocqueville. Ele escreveu o livro A Democracia na América, o livro mais conhecido, né, do Tocqueville, mas escreveu uma série de outras obras. Tocqueville é um homem de capacidade única para análise social, tem um talento brilhante, é uma coisa realmente impressionante, o talento do Tocqueville como cientista político. Também tem um talento literário magnífico, de um tal modo que ler o Tocqueville é realmente algo extremamente prazeroso. Eu recomendo a leitura, apesar de eu realmente discordar do pensamento conservador e não ter, enfim, ímpeto conservador algum. Aliás, se tivesse esse ímpeto, eu não estaria aqui no Humanize, na medida em que o Humanize realmente não tem nada de conservador. No entanto, isso não me impede de apresentar o pensamento conservador de um modo honesto, certo? Mas também não me impedirá de fazer uma crítica ao liberalismo conservador. Vamos lá, vamos seguir. Olha aqui, gente. Eu não vou usar aqueles autores, o Tocqueville e o Edmund Burke, porque a exposição das filosofias deles exige uma certa complexidade que não cabe em um vídeo dessa natureza. Então eu vou utilizar um outro conservador, um conservador muito importante e também com talento literário particularmente interessante, que é o Russell Kirk. Russell Kirk escreveu uma série de livros importantes e tal, e ele organizou, digamos assim, o que ele chama de artigos de fé do conservadorismo. São 10 artigos de fé. Eu não vou falar de cada um, mas essa organização didática, em números, né, nos ajuda a explicar de um modo introdutório o que significa o pensamento propriamente conservador, tá? Eu já retirei essa lista aqui, tal como está escrita no livro que está traduzido para o português, chamado Política da Prudência, tá? Quais são então esses 10 artigos de fé dos conservadores? Em primeiro lugar, o conservador acredita em uma ordem moral duradoura. Como o Russell Kirk explica esse artigo 1. Ele diz o seguinte, olha, conservador pensa que é fundamental que os seres humanos compartilhem de certas visões bem definidas sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é justo e o que é injusto. Isso significa que o conservadorismo não é, digamos assim, afeito a um pluralismo ou uma diversidade de opiniões, onde cada um tem a sua opinião sobre o que é justo, cada um tem a sua opinião sobre o que é o bem, beleza? O conservadorismo não é afeito a esse tipo de posição. Ele acredita que, provavelmente ele pensa que o conservador pensa que esse tipo de posição engendra uma anarquia ou uma barbárie, certo? Então os homens têm que ter concepções claras e definidas sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. Esse é o primeiro dos princípios. Além disso, e esse talvez seja um dos mais importantes, o conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. O que isto quer dizer? O conservador esse é o que há de mais óbvio, é aquele que valoriza costumes, tradições e hábitos. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que para um conservador é melhor valorizar essas instituições, mesmo que elas não sejam as melhores possíveis, é melhor fazer isso do que promover uma ruptura abrupta com o estado de coisas vigentes. Porque tal ruptura abrupta provavelmente gerará consequências muito mais nefastas do que as coisas tais como elas estão agora. Então o conservador, ele se vê, né, como um continuador, né, como alguém que precisa continuar com um legado de tradições do passado. Tranquilo? Tem aqui um terceiro ponto, acredita no que se pode chamar de princípio de conservação pelo uso. Está em relação direta com isso aqui. O Russell Kirk diz assim, um conservador no presente, ele se considera como um anão nos ombros de gigantes. Esses gigantes são os antepassados. Tá? Então, assim, certas instituições que passaram pelo teste do tempo devem ser preservadas. Que instituições são essas? A família, enfim, certas instituições políticas, no caso da Inglaterra,
no caso dos Estados Unidos, enfim, o parlamento, a democracia e coisas desse tipo. Então, essas instituições elas já estão enraizadas, elas já se tornaram, digamos assim, hábitos de uma população, já fazem parte do hábito de uma população, do ethos de uma comunidade, tá? De um tal modo que é melhor preservá-las do que destruí-las, mesmo que elas tenham imperfeições inevitáveis. Deixa eu dizer aqui, eu não vou falar de todos, porque senão ferrou, né?